Bem-vindos a mais um Checkmate no Novo canal. O xadrez do Douro Tâmega e Sousa continua com boas notícias. O atual campeão nacional absoluto, André Ventura Sousa, natural de Valongo, foi decisivo no apuramento de Portugal para a competição na Divisão 2, depois de ter terminado a competição da Divisão 3 no primeiro lugar. Ao longo dos 3 dias da competição, Portugal foi acumulando pontos, somando vitórias, terminando com 7 vitórias, um empate e apenas uma derrota, e assim assegurando a competição na Divisão 2, onde irá enfrentar seleções muito mais cotadas e com um nível elevado de xadrez. Nesta divisão, Portugal, para sonhar com o apuramento, terá de terminar entre os 3 primeiros e bater seleções como a fortíssima Espanha, a Itália ou a Suíça. Também no xadrez do Douro Tâmega e Sousa, no próximo dia 22, inicia-se o Campeonato Nacional por equipas da Primeira Divisão. As melhores equipas de Portugal estarão entre 22 e 28 de agosto no pavilhão de Rio de Moinhos, em Penafiel, a baterem-se pela conquista do título conquistado na edição de 2019 pela Associação de Xadrez da Torre. E o xadrez na região do Douro Tâmega e Sousa tem também boas notícias, pois no próximo dia 22 de agosto inicia-se a competição da Primeira Divisão Nacional por equipas. Esta é uma competição onde 10 equipas lutam pelo título máximo do xadrez coletivo em Portugal e, neste momento, são já conhecidos os alinhamentos de 9 equipas. O pavilhão municipal de Rio de Moinhos, em Penafiel, assistirá a grandes batalhas nos tabuleiros na luta pelo título nacional. A equipa atualmente campeã nacional, a Associação de Xadrez da Torre de Montemoro Novo, tentará revalidar o título, mas são muitas as equipas candidatas e a equipa Profi Gaia, Escola Profissional de Gaia, onde pontifica André Ventura Sousa, será uma das equipas a tentar bater a atual campeã nacional. E hoje, no xadrez passo a passo, iremos abordar o Beijo da Morte, um checkmate efetuado entre o rei e a dama contra o rei adversário. A primeira questão a colocar é limitar o movimento do rei adversário e, portanto, colocarmos a nossa dama numa posição de cavalo. Se repararem, a nossa dama desenhando um L está a atacar o rei adversário, ele tem possibilidades de jogo e, assim, também está limitado nos seus movimentos, pois não pode ir além da linha número 7. Que toda a nossa dama está a cobrir a linha 6, a impedir também os movimentos do rei na coluna D e, neste caso, também a diagonal que está entre a casa A3 e a casa F8. A única opção para o rei adversário será mover-se nesta direção, avançar para a casa F7 e agora vamos aproximar o nosso rei do rei adversário. Regra geral, poderíamos andar a efetuar cheques e o rei iria fugir, mas isto iria atrasar o jogo e eventualmente poderia conduzir a uma situação de empate. Então, aproximamos o nosso rei, é a vez do adversário jogar, ele não pode avançar para a linha 6, portanto, linha 7 e linha 8 é a sua única possibilidade de jogo, e ele volta a movimentar a dama, e neste caso, desloco-me para a casa E6, novamente a dama em posição de cavalo, e o rei continua limitado. Neste caso, vamos mover o rei preto para a casa G8. A dama branca vai adotar novamente uma posição que lhe permite atacar o rei se fosse um cavalo e, portanto, a casa E7, rei em G8 e agora o rei adversário tem este movimento que pode efetuar. E aqui uma parte importante, não vamos movimentar a dama, porque se colocarmos a dama em posição de cavalo, iremos empatar o jogo. No xadrez, uma situação de empate entre as várias questões estipuladas é não estarmos a atacar o rei, ele não estar em xeque, nem ter nenhuma casa para onde se possa movimentar sem ficar em xeque. O rei não está a ser atacado, logo, se jogasse para esta casa, esta ou esta iria ficar em xeque, o rei nunca se pode colocar em xeque e isto era uma situação de empate, rei afogado. Voltando à posição onde estávamos, temos a nossa dama a limitar o rei adversário, ele já está encurralado numa casa no canto, neste caso H8, e agora somos nós a mover, movemos o rei, só resta o movimento ao rei adversário, G8, nós avançamos, G4, o rei novamente H8, nós avançamos, o rei preto vai se movimentar para G8, movemos o nosso rei, G6, frente a frente ao rei adversário, aquilo que também é definido como uma oposição. E temos neste momento o rei preto colocado em H8,
E agora temos várias possibilidades de efetuar checkmate. Movimentamos a dama para E8, cheque, atacamos o rei. Ele não se pode movimentar para H7, nem G7, nem G8, porque aqui está em cheque e aqui iria se juntar ao rei branco, algo que não pode acontecer. Portanto, checkmate. Temos aqui outra situação em que poderíamos dar checkmate, aqui, dama em frente ao rei e aqui atacar o rei adversário. E este é chamado o beijo da morte, porque no fundo a dama vai dar um beijo ao rei adversário, mas é um beijo que acaba por condenar o rei adversário à morte, checkmate, e assim efetuamos uma vitória com as peças brancas. Esta é tendencialmente uma situação que para as peças pretas está condenada. O mesmo aconteceria se tivéssemos, neste caso, uma situação assim. O processo seria o mesmo, conduzir o rei adversário para um dos cantos, colocando sempre a nossa dama em posição de cavalo. O rei tem que recuar, posso jogar, recua. E como veem, sempre colocando o rei adversário limitado nos seus movimentos, a dama sempre a adotar uma postura de, caso se fosse um cavalo, atacar o rei. Aqui já está, mas eu como quero continuar a atrair o rei para esta casa, avanço. O rei continua, deste caso, a fugir. Joga aqui, eu tenho, ele não tem possibilidade de jogo, terá que vir. Jogo, jogo, e agora, nesta posição, trazer aquele rei. Joga, o rei vai andar a fazer este movimento. E agora, checkmate, cheque, o rei foge e o checkmate. E assim, com as peças brancas ou as peças pretas, o processo é esse, é com calma, movimentos certos, lances adequados e nós chegamos ao checkmate. E para concluir, algumas dicas muito simples. Esta é uma situação em que, se encontrarem no jogo, isto é uma situação de empate. É impossível fazermos checkmate tendo rei contra rei e tendo de um dos lados um bispo, esteja ele em diagonais pretas ou em diagonais brancas. Esta é uma situação de empate, não há necessidade de continuar o jogo, porque o rei branco e um bispo não conseguem efetuar checkmate e o rei preto sozinho também não. O mesmo acontece se tivermos o rei e um cavalo. É também uma situação de empate em que o jogo não é necessário continuar, independentemente do tempo no relógio, desde que dos dois xadrezistas tenham tempo no relógio, porque o rei preto com um cavalo nunca irá conseguir efetuar checkmate, o rei branco com um cavalo também não irá conseguir efetuar checkmate. No entanto, se tivermos uma torre, como vimos já num dos nossos programas, é perfeitamente possível efetuar checkmate, ou então, se tivermos uma dama que, como acabamos de ver, o beijo da morte também conduz ao checkmate. E foi assim o nosso xadrez passo a passo. E agora continuamos com a entrevista ao atual campeão nacional absoluto, André Ventura Sousa. E voltamos para a entrevista com André Ventura Sousa, atual campeão nacional absoluto, um jovem de 20 anos, natural de Valongo. André, obrigado por ter aceito o convite para estar aqui no Checkmate, no novo canal, e começava por lhe perguntar como começou este percurso que o conduziu ao título de campeão nacional absoluto conquistado em 2017 e também depois renovado em 2019. Em primeiro lugar, olá, obrigado pelo convite. É um gosto para mim estar aqui. Como começou o percurso? Ou seja, começou, penso eu, com 4 anos, é um pouco difícil recordar, mas quando o meu irmão queria alguém para jogar, o meu pai estava a ficar sem tempo para ele e o meu irmão olhou para mim e viu-me uma boa oportunidade em mim para ter alguém para passar o tempo, e foi aí que começou-me a ensinar, e a partir daí eu comecei a jogar mais e jogarmos juntos. Foi assim. 4 anos. Essa é uma idade em que é possível começar a jogar xadrez? Foi fácil aprender?
Sim, ou seja, aprender a jogar xadrez é algo bastante simples, na minha opinião. Ou seja, aprender é muito fácil, é só saber mexer as peças. A partir daí, depois, começar a jogar melhor e a saber todas as estratégias que existem, é que começa a ficar um pouco mais complicado. E depois, com 4 anos, aprendeu, foi praticando em casa, com o seu irmão, como disse. E depois, como é que foi feita essa transição do xadrez em casa para um xadrez mais a sério, não quer na vertente competitiva, eventualmente na escola, em algum clube? Como é que aconteceu? Sim, pronto, ou seja, tal como disse, comecei já com o meu irmão e depois o meu pai também viu que nós os dois gostávamos de jogar e colocou-nos então num clube. O nosso primeiro clube foi o Grupo de Xadrez do Porto. Um, e ok, a partir daí também começámos a jogar cada vez mais, ambos melhorámos também e depois a certa altura, pronto, jogámos o nosso primeiro, vou dizer o meu, porque eu não tenho a certeza qual foi o primeiro torneio dele, não vou falar por ele, mas joguei o meu primeiro torneio oficial, que foi o Nacional de Sub-8, que por acaso ganhei, e também, ok, a partir daí foi também uma espécie de sinal, digamos assim, que fazia sentido continuar a jogar e a melhorar. Mas nunca houve assim nenhuma altura em que eu falei com o meu pai e decidimos, pronto, a partir daqui é agora que vamos apostar a sério nisto. Foi só uma coisa mais contínua. Portanto, no primeiro torneio que alcança logo um título e a partir daí ficou o gosto e a vontade de continuar, é óbvio, terminando também em 2017 com o título de campeão nacional. E esse percurso entre o primeiro título e o título de campeão nacional em 2017, como foi? Foi, foi longo, foram bastantes anos, mas foi obviamente um percurso que obviamente que não é que foi um bom percurso para mim, ou seja, em todas as perspectivas, não só de xadrez, mas mesmo de todas as pessoas que foram, que envolveram esse percurso, ou seja, todas as amizades foram feitas, os lugares que visitei. Um, Mais especialmente em termos de xadrez, obviamente que foi um percurso de grande evolução, ok? Porque passar de basicamente começar a aprender a jogar e depois quando ganhei já sabia jogar, mas a um nível de alguém de 7 anos para conseguir ser campeão nacional absoluto, é obviamente algo de grande evolução e é algo que também estou bastante orgulhoso. E obviamente para ser campeão nacional absoluto isso implica muito treino. Quantas horas dedica diariamente ou dedicava diariamente ou semanalmente ao xadrez? Sim, essa é uma pergunta sempre complicada porque agora estou também na universidade e com a universidade esse tempo de estudo desce bastante. Eu tenho quase sempre tive aulas pelo menos semanais desde há muitos anos, só um breve período que não tinha treinador, mas e depende muito, por exemplo, eu nas férias sempre estudei bastante mais do que quando tenho aulas ou outros compromissos. Um, e também quando era mais novo também não gostava de estudar, portanto estudava bastante menos. Mas vou dizer nas férias, que é quando eu estudo mais, às vezes, por exemplo, eu, o ano passado ou há 2 anos eu cheguei a estudar 5 horas por dia, 5, 6, para preparar para o meu último europeu, uh, porque como era o meu último europeu, queria tentar fazer alguma coisa de especial. E esse foi claramente o máximo que eu já estudei assim seguido ao longo do tempo. Portanto, o sucesso vem sempre alicerçado num trabalho diário, semanal, seja em qualquer modalidade e também no xadrez. Não basta ter talento, é preciso também trabalhar. É isso? Sim, claro, claro. Ou seja, quanto mais, obviamente que há sempre aquele efeito do talento, digamos assim, mas obviamente quanto mais trabalhar, mais longe se chega. O quão longe se chega é uma reflexão disso, do trabalho que se põe. O André é mestre internacional, para quem não sabe, é o segundo nível mais alto do xadrez, acima apenas o título de grande mestre. O André tem a ambição de chegar a esse patamar, de alcançar o título de grande mestre. Sim, ambição, claro, claro que tenho. Neste momento, pronto, tal como disse, estando na universidade e não tendo tanto tempo
para dispensar para o xadrez. É uma ambição que neste momento é uma ambição mais, ou seja, mais calma, digamos assim. Não estou a investir muito para chegar a esse título, é uma coisa que eu quero fazer, quero conseguir obter neste futuro, mas talvez não num futuro próximo, porque neste momento é mais importante o trabalho, a perspectiva de emprego e de estudos. No entanto, há essa ambição, até porque Portugal, infelizmente, no âmbito da modalidade, não tem tantos xadrezistas com o título de grande mestre como outras potências do xadrez, como a vizinha Espanha, por exemplo. Portugal tem atualmente, se não me engano, 4 grandes mestres, enquanto que a Espanha tem inúmeros títulos de grande mestre, mestres internacionais. O André espera então vir a ser também um dos portugueses com esse título. Sim, 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 eu espero que sim. Agora, penso talvez não num futuro próximo, mas claro que é algo que eu estou sempre a trabalhar e é um objetivo meu. E a nível de reconhecimento, por exemplo, na escola, os seus colegas, falou que está na universidade, os seus colegas têm noção quando nas aulas que ao lado têm 2 vezes campeão nacional absoluto? Não, nem por isso. Ou seja, alguns amigos meus mais próximos sabem porque apareceu na conversa algum dia e eu disse-lhes, mas no geral penso que não, que ninguém sabe. Ou seja, se souberem pode ter sido por alguma notícia ou qualquer coisa, mas em princípio não. Ainda não há esse reconhecimento do xadrez como acontece com outras Sim, modalidades. sim, sim. Sim. Mas o André, voltando à questão da universidade, o André continua com o xadrez também no desporto universitário. Sim, ou seja, eu participo desde que entrei. Aliás, é uma coisa que eu sempre quis, mal, mesmo antes de entrar na minha faculdade, um, sempre quis jogar pela minha universidade, também inspirado pelo meu antigo treinador, o grande mestre Jorge Ferreira, que é o atual número 1 português. Ele também, quando esteve na minha universidade, e penso que bateu um recorde de títulos ganhos pela universidade e sempre foi uma coisa que eu olhei para como algo que também quisesse tentar seguir os seus passos, por isso desde que entrei na universidade participei em todos os torneios que pude pela universidade e até agora foram todos que existiram, agora claro que com a situação da pandemia foram cancelados, por exemplo os europeus e mesmo os nacionais, mas até aí joguei sempre todos. E falou agora que dos europeus de desporto universitário, o André participou e, se não me engano, teve um resultado digno de registro. Sim, o ano passado nós jogámos, na minha universidade foi jogar os europeus, porque às vezes é europeus, outras vezes é mundiais. Nós fomos jogar os europeus, foram jogados na Polónia, se não me engano, ou Hungria, agora que é confuso, mas e eu fiquei porque aquilo houve dois tipos de torneios, mas eu, de qualquer das formas, em ambos consegui ficar em quarto, mesmo a um lugar das medalhas. Não recebi nenhuma medalha para lembrar a história, mas fiquei mesmo perto, Um, que um, obviamente é algo. ainda um quarto lugar a nível europeu é Sim, sempre uma sim, é posição sempre bom. sempre bom. E lá está, como disse, é também difícil conjugar a vertente de estudante universitário, na Universidade do Porto, com o estatuto de atleta de xadrezista que se dedica à competição ativa. Há alguma Uh, facilidade em termos de faculdade que lhe permita competir e, neste caso, também desenvolver o estudo? Ou, neste momento, não beneficia de nenhum estatuto especial? Não, eu na universidade eu tenho, portanto, tenho o estatuto de estudante atleta que me permite algumas coisas, como por exemplo, penso eu que me permite, assim, eu nunca usei muito essas coisas que eu poderia utilizar até, mas por exemplo, acho que esses estatutos permitem aos estudantes atletas terem acesso aos horários, poderem dizer preferências de horários, entre outros benefícios, mas eu tenho esse estatuto, mas nunca, portanto, eu utilizei quando foi preciso. No primeiro ano, eu cheguei a faltar a algumas aulas para ir jogar por Portugal, por exemplo, as Olimpíadas, o Europeu, um, e eu nunca fui, ou seja, nunca fui prejudicado por causa disso a nível da universidade. Sempre tive justificação e quando foi preciso fazer alguma coisa diferente, fui. Por isso, em termos de apoio, também há isso que a universidade nos dá.
E falou que foi representar a seleção. O André é já uma presença, digamos, assídua nas seleções nacionais de xadrez. Como é representar Portugal e como é bater-se com outras seleções da Europa e do mundo? O nível de xadrez é muito diferente. É assim, ok, Portugal na Europa e no mundo não é propriamente a potência de xadrez mais forte, mas em termos de representação de Portugal com outros países é algo que sempre que eu gosto bastante de fazer. Um, já joguei, por exemplo, agora já joguei duas Olimpíadas para Portugal, a nível de jovens já joguei bastantes europeus também, joguei Mundial. Um, e é sempre uma atmosfera que me dá gosto e que agora que também já acabou, que vou ter sempre saudades de fazer. Agora tenho que continuar a trabalhar para conseguir representar Portugal nas Olimpíadas, que essas aí nunca vou ser velho demais. Vão deixar de sempre participar, desde que tenham nível para isso. Por isso é algo agora que vou tentar sempre esse meu objetivo também, tentar sempre poder representar Portugal nessas competições sempre que possível. Neste caso, com a pandemia, e como já referiu, as competições têm passado dos tabuleiros presenciais para a competição online. O André também está a representar a seleção nacional portuguesa nas Olimpíadas de xadrez online. Na divisão 3 tiveram um ótimo resultado, conseguiram um apuramento no primeiro lugar. Na divisão 2, a expectativa é alcançar também bons resultados ou o nível das seleções já envolvidas limita um pouco a expectativa quanto ao resultado final. É assim, ok. O nosso resultado na terceira divisão foi de facto bastante bom, mas agora na segunda divisão estamos a brincar com tubarões um bocado diferentes, apesar de tudo, e ganhar vai ser muito difícil. Nós agora neste momento estamos a tentar jogar o melhor que conseguimos e tentar, ou seja, se Portugal passasse, já seria algo muito, seria uma surpresa no grupo, digamos assim, mas é algo obviamente que nós estamos a trabalhar para isso e vamos tentar fazer e nunca se pode dizer que não vai acontecer, porque nestas coisas nunca há certezas de nada. Mas para quem não conhece o mundo do xadrez, fica só a nota: os Países Baixos têm na sua equipa a Nishikiri, um dos melhores do mundo, portanto, em que grandes mestres, seleções que apresentam 5 grandes mestres no seu elenco. Portugal, não tendo nenhum grande mestre, apostou também na juventude, mas é também uma oportunidade para os jovens, através desta competição online, de jogarem contra os melhores e evoluírem. Sim, ou seja, claro, é sempre este tipo de competições em que também Portugal aposta nos jovens para jogar no estrangeiro, é sempre uma grande oportunidade para nós podermos jogar contra jogadores mais fortes, porque é sempre assim que se evolui, é jogar contra jogadores melhores que nós, e é sempre uma grande oportunidade de também poder jogar a sério, digamos assim, com os melhores do mundo, por vezes, ou não sendo melhores do mundo, pelo menos pessoas muito melhores do que nós. É uma boa oportunidade de aprendizagem e é algo que também estou sempre ansioso por fazer, jogar contra jogadores bem mais cotados que eu. E por falar em jogadores mais cotados e enfrentar alguns jogadores de nível mais elevado, o André faz parte da equipa Escola Profissional Gaia Profi Gaia, que irá disputar o Campeonato Nacional da Primeira Divisão por equipas, aqui bem próximo, em Penafiel, entre 22 e 28 de agosto. Qual é a expectativa do André neste Campeonato Nacional? Eu estou bem motivado e penso que o nosso objetivo neste momento será a manutenção, portanto acabamos de chegar à primeira divisão e o nosso objetivo para já é manter, mas tal como eu disse um pouco, a ideia de Portugal na segunda divisão agora das Olimpíadas, nós também não estamos a ir lá numa de género, ou seja, nós vamos lá para jogar o nosso melhor e para ganhar a primeira divisão, ou seja, é sempre assim que se deve olhar para estas coisas. E da perspectiva pessoal, eu vou estar num tabuleiro bastante alto do meu clube, por isso vou apanhar também jogadores bastante fortes. E da perspectiva pessoal, eu estou também ansioso para que isso aconteça com perspectivas de conseguir fazer um bom torneio. Este que é o meu primeiro torneio presencial desde que esta pandemia começou.
E a expectativa a nível pessoal será alcançar muitas vitórias contra grandes mestres, contra xadrezistas mais cotados que o permitam estar mais próximo do título de grande mestre? Claro, sim, neste momento esse é o meu objetivo. O André foi campeão em Vila Nova de Gaia em 2017, entretanto vem também jogar próximo de casa, Valongo relativamente a Penafiel não é muito distante. Para si é importante jogar em casa, o fator casa é importante neste tipo de competições, ou o André consegue se abstrair de estar, esteja onde estiver, o importante é o tabuleiro e as peças? Eu acho que sim, eu penso que é um pouco mais essa segunda opção, ou seja, é sempre bom estar perto de casa, na perspectiva em que também não há problemas logísticos. É tudo muito mais fácil estando perto de casa, mas a partir do momento, se eu conseguir boas condições para jogar e para me concentrar no torneio, para mim não é muito relevante a localização em si. Eu consigo abster-me disso e tentar jogar o meu melhor. Se bem que a única coisa que pode fazer diferença, ser ou não em casa, é que se o torneio começar a correr bastante mal, às vezes ajuda poder estar em casa ou também ter aquele ambiente mais familiar, digamos assim, porque estar sozinho, não sei onde, mas por exemplo, noutro país, e estar a perder bastante jogos, às vezes psicologicamente é difícil, mas tirando isso, por mim não faz diferença. E quem sabe um dia possa jogar a primeira divisão, e efetivamente em casa, no Conselho de Valongo, de onde é natural. Era para si também um gosto representar o seu clube e, neste caso, na sua terra? Sim, claro, ou seja, ter um torneio desse calibre em Portugal, em Valongo, seria sempre um grande prazer. E perspectivas agora para o futuro? No próximo ano, 2020-2021, continuará na Profi Gaia, Escola Profissional de Gaia? Ou seja, sim, neste momento não há nenhuma razão que aponte para diferente disso. Estou a E gostar de estar neste clube, portanto. e também alcançar ótimos resultados, dado que se perspectiva que o xadrez voltará à competição presencial. E para si a competição presencial tem sempre um aspecto diferente ou é igual à competição online? Não, eu prefiro bastante a competição presencial. Não sei por que será, mas talvez porque sempre joguei muito online. Para mim, pessoalmente, eu não consigo dar muita seriedade à competição online, talvez por ser um pouco, ou seja, em casa e é no computador, com todas as coisas normais à nossa volta, não vemos o nosso adversário. Há sempre aquelas preocupações com se os adversários fazem ou não batota, que é basicamente o maior problema do xadrez online, ou seja, o maior entrave ao xadrez online e competições a sério, haver todo um protocolo sobre isso. É esse sempre o problema, porque é muito difícil de controlar. E eu gosto mais de simplesmente ter o jogo presencial, por exemplo, por causa desse problema da batota, nunca pode haver jogos online doentes, que é o meu ritmo preferido, por isso sempre vai ter que estar sempre, pelo menos para já, com as condições que temos, vais ter que estar sempre restringido a semi-rápidas ou rápidas eu gosto mais de xadrez presencial, poder mexer as peças e ter um ambiente diferente. E o adversário, a reação do adversário é também importante. Sim, ou seja, muitas vezes dá sempre também um certo gosto de ter o adversário à frente. E falando em adversários, quem foi o adversário que mais gostou de defrontar, ou pelo menos aquele que lhe levantou mais dificuldades no seu percurso? Já joguei com muitos adversários bastante fortes. Houve alguns que tenho bastante gosto em ter jogado contra eles também pelo que são no xadrez. Eu já joguei com o Vitor Bobogan, no Europeu Absoluto. Já joguei contra o Alexander Motilev, já joguei contra o Eduardo Torrizaga. O Eduardo Torrizaga ganhou o Campeonato Ibero-Americano online, ainda há pouco tempo. Ou seja, já joguei com o Alexander Kuzubov, penso que foi o jogador mais cotado que eu alguma vez defrontei, o Entas. Ou seja, já joguei com bastantes jogadores bastante fortes e todos eles fui para o jogo com enorme prazer de saber que ia defrontar um jogador deste calibre. E ganhando ou perdendo é também um momento de aprendizagem enfrentar estes jogadores.
Claro, ou seja, sim, desculpa. Que conselho que deixava a quem quer entrar agora no mundo do xadrez, quem se prepara ou quem tem a ideia de vou jogar, quero experimentar a competição? Qual era o conselho ou os conselhos que deixava? Eu acho que muito importante ou seja, é uma espécie de mistura de dois conselhos não bem contraditórios, mas podem parecer um pouco, que é não gostar nada de perder, porque eu acho que isso é importante para conseguir olhar para o jogo e depois também melhorar para o futuro, mas ao mesmo tempo acho que é ainda mais importante do que eu acabei de dizer é saber perder bem, que acho que é uma coisa que o xadrez é bastante bom em ensinar também, é uma grande vantagem, é algo que vem com xadrez profissional, saber perder bem, mas ao mesmo tempo gostar de querer melhorar sobre o que aconteceu e ok, ao fim de tudo divertir-se com o jogo, que acho que também é o mais importante. E o xadrez permite então, lá está essa parte de controle emocional e também desenvolvimento de competências para o xadrez e para a vida. É isso? Exatamente. André, muito obrigado pelo seu tempo. Eu sei que se encontra em preparação para as competições, quer para as Olimpíadas, quer para a primeira divisão. Mais uma vez, os sucessos que merece. Esperemos vê-lo novamente, já com o título de Grande Mestre. E muito obrigado pelo seu tempo. Fica aqui a entrevista com André Ventura de Souza, atual campeão nacional absoluto, natural de Valongo e já uma certeza do xadrez nacional. Fica também o convite para nos acompanharem no próximo Checkmate, aqui no Novum Canal, sempre seu, sempre Novum. Novum Canal, sempre Novum, sempre seu.